Olá, minhas queridas. Quero dar as boas-vindas para você que está comigo hoje na Escola de Maria. Quero, te recepcionar e dizer que a Escola de Maria é um momento em que Nossa Senhora vai nos acolhendo e vai nos ensinando, Ela que quis essa escola justamente para que nós possamos, nós mulheres, possamos aprender dela, como ser mãe, como ser esposa, conforme o coração de Deus. E a cada encontro nós temos uma inspiração, um trechinho, da palavra de Deus, que nos ajuda a meditar um pouquinho, a partilhar, a refletir um pouquinho, sobre como agir na nossa vida, no nosso dia a dia, porque tantos são os desafios que nos tomam, na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o desafio do medo. Quantos são os medos, Muitas vezes nós temos tantos medos de tantas coisas. E às vezes alguém diz assim: ah, mas medo disso é bobeira, medo disso, não. Mas nós sabemos que o medo, ele é importante, de certa forma, mas ele não pode nos aprisionar. Então, minhas queridas, hoje trazendo esta pequena reflexão, Mas se você está aqui comigo hoje, foi porque justamente Nossa Senhora viu que você precisava ouvir essas palavras para que você seja liberta desse medo, dessa insegurança, Mas para isso nós precisamos nos entregar neste momento no colo da Virgem Maria, Pedir a intercessão dela nesta hora. E vamos abrir este momento nada menos que pedindo a inspiração do Espírito Santo. Nunca podemos começar uma boa obra sem convidar o Espírito Santo. É Ele que realiza tudo em nós. É Ele que nos liberta. É Ele que trabalha dentro de nós. A gente ouve e Ele é que ajeita dentro de nós o que a gente ouve, Então vamos pedir ao Espírito Santo neste momento para que venha acalmando a nossa mente, o nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos abrir as palavras que hoje Nossa Senhora quer nos falar. Que este momento seja um momento de libertação para todos os nossos medos, seja o medo de que ordem for. Nós os pedimos, Espírito Santo, liberta-nos de todos os medos. Abre a nossa mente, Espírito Santo, abre o nosso coração. Alarga toda a nossa capacidade de aprendizado, nos ajude a passar da mente e cair no coração, porque aí se transforma em ação. Muitas vezes a gente escuta tantas coisas e entra por um ouvido e sai por outro, mas Espírito Santo, se for Tu mesmo o filtro de tudo que vamos ouvir aqui, nós vamos absorver tudo aquilo que nós precisamos. Hoje a palavra nos diz justamente isso na liturgia diária, justamente dizendo que muitas vezes nós não sabemos o que pedir, não sabemos o que falar, e é o Espírito Santo que intercede por nós, é Ele que ora em nós, é Ele que fala com o Pai por nós, porque Ele sabe do que precisamos. Por isso, Espírito Santo, eu já quero te entregar aqui todos os meus medos, todos os medos dessas queridas que estão aqui comigo hoje, rezando, que todo e qualquer medo que elas tenham, venham a ter, que seja trabalhado pela mão de Deus, porque os medos, quando nós levamos para Deus, o Senhor nos liberta. Então é nesta certeza que nós te pedimos, Espírito Santo, toma conta deste lugar, age no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas queridas, Vocês hoje foram as escolhidas por Deus para estar aqui comigo. E
nesta nossa 7ª aula da Escola de Maria, né? Nós temos como inspiração um trechinho do Evangelho de Lucas, né? De São Lucas, porque a palavra de Deus é sempre curativa, é sempre libertadora, né? Se você quiser ser curado e liberta de qualquer medo, de qualquer mal, busque a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada, né, que entra até o profundo da nossa alma e ali realiza curas e libertações. Então, hoje, através desta palavra, eu quero pedir que você feche seus olhos, abra os ouvidos do seu coração, não perca a atenção. Toda a palavra de Deus, quando é proclamada, ela chega até nós e o Espírito Santo absorve em nós e realiza curas e libertações. O medo é um sentimento em que nós precisamos dele, ele é importante, mas quando ele está desequilibrado, ele nos aprisiona e nos faz mal. Então vamos ouvir isso. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 29 a 31, vai dizer assim, vai falar a respeito do anúncio do anjo que chegou e anunciou para a Virgem Maria todo o projeto de Deus para a vida dela. E, claro que ela, querendo ser obediente, deu o seu sim, mas ela também ficou com medo. E é justamente sobre isso que esta palavra diz neste momento. Essa palavra diz assim: ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas queridas, uma grande e poderosa dica logo de cara é todas as vezes que a gente pegar a palavra de Deus, que estiver falando sobre quem quer que seja, né, que tenha ali um nome próprio, claro que a palavra falou para Maria naquele dia, mas hoje está falando para mim e para você. Então eu vou colocar o meu nome aqui e você coloca o seu nome. Olha como deixa a coisa bem mais íntima, olha como a gente fica bem mais fácil de entender. Ouvindo isso, Elaine ficou preocupada e perguntava a si mesmo o que isso queria dizer, o que essa situação está querendo dizer, o que isso que a vida está me pedindo está querendo me dizer. Me preocupa isso, sinto medo. E aí então a palavra de Deus, o próprio Jesus, naquele dia foi o anjo que disse a Maria, mas hoje é Jesus, porque a palavra é Jesus falando, ele não é o verbo encarnado, a gente não reza isso no Ângelus. Então Jesus, quando nós estamos diante da palavra, é Jesus que está falando com a gente. Então Jesus está dizendo, não tenha medo, Elaine, ó, coloca o nome para você ver. Não tenha medo, Elaine. Quando eu coloco aqui não tenha medo, Maria, parece que eu estou lendo uma história, parece que aconteceu naquele dia, mas a palavra é viva, ela é verdadeira. Ela é atual. Ela fala conosco hoje, sempre. Então, Jesus aqui hoje está me dizendo, não tenha medo, Elaine, porque você encontrou graça diante de Deus. Aqui, minhas queridas, você pode colocar aquilo que está te aprisionando, o medo que está te aprisionando, né? Porque assim, nós sabemos que o medo, ele é importante. Por quê? A gente não atravessa a rua sem olhar porque a gente tem medo de ser atropelado. Um medo bom. A gente não pula de uma altura, né, que arrisca a nossa vida com medo, né, daquela queda que pode nos tirar a vida. Um medo bom, claro, todo aquele que tem sanidade mental tem esses medos que é dado para nós naturalmente para que a gente se cuide. Então existem medos que são verdadeiramente necessários para que a gente se proteja, né? Eu não vou sair sem máscara por conta do vírus que está lá fora. Então eu tenho medo de pegar essa doença, então eu vou me cuidar. Eu vou passar álcool na mão, eu vou cuidar, vou lavar a mão quando eu chegar em casa, vou tomar banho. Enfim, a gente tem os cuidados. Por quê? Porque nós sentimos medo. E é um medo necessário, é um medo bom. Senão a gente sai por aí inconsequentemente e fica doente, adoece a família inteira, enfim. Esses medos que Deus nos
permite sentir, esses medos que Deus nos dá, é para que a gente ajude Deus a cuidar de nós, né? Para que a gente se cuide. Mas e o que a gente vai fazer com aqueles medos que nos aprisionam? Aquele medo que não deixa a gente dar um passo. Aquele medo que não me deixa agir na minha vida, não me deixa tomar uma decisão porque eu tenho medo do que pode acontecer. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo. O medo não pode, ele tem que deixar de existir quando ele começar a me aprisionar. Quando ele começar a me impedir de dar passos. Porque o medo vai envolvendo a gente de tal maneira que quando a gente vê, a gente não consegue viver, a gente não consegue sair de casa, até que acontecem as síndromes do pânico, tem medo de... E o medo, quando a gente dá asas para o medo, ou seja, quando a gente não cuida, né, de um medo exagerado, desequilibrado, esse medo começa a acontecer o quê? Começa a criar fantasias na nossa cabeça. Uma criança tem medo do escuro por quê? Não pode apagar a luz do quarto para dormir. Tem um bicho-papão lá debaixo da cama? Não tem. Não tem. Quando foi que a gente acendeu a luz e realmente tinha? Não tem. Mas na cabeça da criança, ela fantasiou aquele bicho-papão que tem dentro do quarto, tá debaixo da cama, e se ela tirar a coberta de cima dela, ele vai pegar ela. Este medo é fantasia, né? E adianta falar para a criança? Não precisa ter medo não, imagina, não tem nada. Não adianta. Também acontece isso com a gente quando a gente tem medo de algo, que a gente começa a perceber que a gente já perdeu o controle. E aí começa o quê? Fantasiar. Esse medo traz uma nova fantasia que te aprisiona mais, que te dá mais medo. Tá entendendo? Que acaba virando uma situação que cai na síndrome do pânico, que é medo de sair. Tem medo de sair. E o que sair pode me trazer tanto mal assim? Não é normal a gente sair, trabalhar, ir nos lugares, né? Normal. Mas uma pessoa com síndrome do pânico, ela não consegue dar muitos passos fora de casa não, porque ela tem medo até de sair da porta para fora. Então é sobre esses medos que hoje Nossa Senhora vem trazendo para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Eu também tenho meus medos, claro que tenho, né? Muitas vezes eu tinha medo de fazer até um exame de sangue e para pegar esse resultado. Porque uma vez eu fiz um exame de rotina, e deu uma alteração, precisei até fazer uma pequena cirurgia. Aquilo desencadeou em mim um medo, porque até então eu tinha ido fazer o exame normalmente, né? Não estava esperando nada, e quando eu vi aquele resultado que deu uma alteração, aquilo me desencadeou um medo, uma coisa que aí eu achava, né, no inconsciente da gente, claro que isso muitas vezes é muito a nível inconsciente, vai lá essa informação de que se eu fizer o exame de novo vai dar errado de novo, aí eu começo a ficar com medo de fazer exames, porque eu não quero pegar o resultado, porque eu acho que no resultado vai dar problema sempre. E não, na verdade eu fiz a cirurgia que precisava, simples, fiz, e depois disso fiz novos exames, não deu mais nada, mas cada vez que eu tinha que fazer esse exame, eu não tinha coragem. Como fazer quando a gente chega nessa situação? Sozinha é difícil. Dividir o medo com o outro, com o médico, buscar a Deus. Olha o que Nossa Senhora fala para nós hoje a respeito de quando a gente chega num momento de medo desequilibrado. É do medo desequilibrado que nós estamos falando, né? Medo da vida, medo de tantas coisas. Então, quando você perceber que você saiu, né, do comum, do medo, escute. Medos. Gostaria de viver sem sentir medo. Quem de nós não queria viver sem sentir medo, né? Porque o medo é horrível de sentir. Seria muito melhor para mim e para todos aqueles que comigo convivem. Todavia, ainda que queiramos viver sem medo, eles nos alcançam. Sim, medo existe no plural. E, consequentemente, também nos afligimos de muitas e variadas maneiras. Sinto-me incomodada pelos medos que me perseguem. Olha, o medo é um perseguidor. E quem é que gosta de se sentir perseguida? Quisera poder dominá-los e expulsá-los da minha vida. Porém, muitas vezes reconheço que estou emaranhada em suas teias. E quanto mais me debato, mais presa fico. É aquele medo que vai criando mais fantasia. Um medo traz outro medo,
Olho para Maria e a vejo preocupada. Ela não disse, né? Não disse ali a palavra que Maria, ao ouvir a saudação, ela ficou preocupada? Certamente que ela tem motivos para ficar extremamente preocupada e reflexiva. Preocupações que a fazem olhar para dentro de si mesma à procura de respostas que no momento ela não pode encontrar. Chega um momento na vida em que desejamos respostas para as perguntas que fazemos, mas também vivemos momentos em que até mesmo as respostas não são encontradas. Preocupações também geram medos. Essa é a experiência crucial que Maria está vivendo. Esta é a experiência crucial que Elaine está vivendo. Lembra? Colocar o nome? Aí você coloca aí o seu medo. De repente, sua vida foi invadida por ondas de preocupação, que se transformam em medo paralisante. Olha que terrível. A paralisia causada pelo medo inviabiliza a própria vida. Contudo, se os medos surgem em algum momento da vida, eles também precisam ser superados e, finalmente, expulsos. Não tem que habitar em nós medos descontrolados. Não tem que habitar em nós medos descontrolados. O que nos causa medo? O que nos apavora? O que impede que sejamos mais e vivamos com mais qualidade? Diante da paralisia causada pelo sentimento de medo que a domina, Maria ouve alto e em bom som: você encontrou graça diante de Deus. Não tenha medo. Encontrar graça é o mesmo que encontrar o favor de Deus. É encontrar a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, para ir contra esse medo que você está sentindo. Ele é o Deus da coragem. Tem também a palavra que nos diz, né? Deus não nos deu um espírito de medo e de covardia, não. Deus nos deu um espírito de coragem. Que espírito é esse? O Espírito Santo está dentro de nós. Ele é a pura coragem. Então, quando a gente sente medo, a gente não está deixando o Espírito Santo agir, né? Porque quando o Espírito Santo age, ele expulsa todo medo. Então, diante da paralisia causada pelo sofrimento de medo que te domina, Maria ouve alto e bom som. Quem é Maria hoje? É a Elaine, é a Ivani, é a Tereza, é a Maria Barrense, é a Renilda, né? Colocando o teu nome aí. Maria ouve em alto e bom som. O que o anjo disse para Maria? Você encontrou graça diante de Deus, não tenha medo. Por isso, minha querida, você que hoje está aqui, ouvindo essas palavras, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer, esse medo que você está sentindo, não tenha medo. Você encontrou graça diante de Deus. Que graça é essa? O auxílio de Deus, a ajuda de Deus, né? O favor de Deus. E que auxílio foi esse? Quando ele te viu lá na sua vida sentindo esse medo, aprisionada por esse medo. E aí o Pai pegou pela tua mão e disse, vem cá, vamos lá na escola de Maria. Escuta lá o que vai ser falado hoje e você vai ver. Não tenha medo. Você encontrou graça diante de Deus. Você encontrou o favor de Deus, o auxílio de Deus. Vamos expulsar esse medo. E claro que sozinha nós não conseguimos. Quem vai expulsar esse medo de nós é o Espírito Santo. Encontrar graça é o mesmo que encontrar a ajuda de Deus. Deus é favorável a Maria e a todas nós. Encontrar, portanto, o favor de Deus, a ajuda de Deus, é encontrar a força que nos liberta de todo medo e que tranquiliza o nosso coração. O que é encontrar a força de Deus? É a força que falta na gente. Não adianta você lutar sozinha contra o seu medo, minha querida. Quanto mais você lutar contra o seu medo, mais você vai sentir, como falou lá, emaranhado, né? Emaranhada no meu medo. E quanto mais medo eu vou sentindo, mais vou sendo aprisionada e vou criando fantasias na minha cabeça. Como que com uma situação dessa a gente vai ter força? Não tem. Onde que está essa força? Em Deus. Na força de Deus. Deus é a minha força, através do Espírito Santo que habita em mim, né? Então, encontrar a ajuda de Deus é encontrar a força que nos liberta de todo medo e que nos tranquiliza o nosso coração. Quando o medo vai embora, a gente sente paz, né? Que delícia! A graça de Deus supera nossos medos e nos remete de forma inquestionável ao seu projeto.
Deus não nos deixa sentir medo, mas ao contrário. Quando é para cumprir, né, principalmente um projeto dele, quando está aquilo que está sendo apresentado para nós, que está nos causando medo, quando aquilo vem de Deus, que às vezes se apresenta na nossa vida um projeto de Deus. Neste momento, Maria estava diante de um projeto de Deus, de um plano de Deus, né, que o anjo veio apresentar para ela. E ali ela se preocupou, como que isso vai ser, né? Eu não sou casada ainda, não tenho homem nenhum, como que isso vai acontecer? Como que eu vou engravidar? Então ali ela sentiu esse medo, né, essa preocupação. Então, na nossa vida também, muitas vezes o medo é diante de um chamado de Deus. Muitas vezes você está vivendo um emprego que nem te faz tão bem assim. Pelo contrário, te deixa até doente, né, psicologicamente. Mas você está tão amarrada ali, tão presa, com medo de perder esse emprego, com medo de sentir, que você não consegue sentir quando chega de repente até na sua vida, chega você foi mandado embora, né? Aí você fala, você se prende naquilo, sente tanto medo, o que pode ser? Aí esse medo te aprisiona, te deixa cega, que não te deixa perceber que foi Deus te livrando disso, porque Ele vai abrir uma nova porta. Então Deus vem e te livra deste medo para que você consiga viver esse projeto novo que Ele tem para você. E assim é de diversas formas, né? Várias coisas que diante de um medo, às vezes, é de algo que Deus quer nos libertar para nos dar uma vida nova, abrir uma porta nova, né? E o medo nos impede de avançar, de acreditar. Então, em Deus, é com a força de Deus que nós vamos conseguir ser libertas do medo e avançar e aceitar, né? Também a plasticidade do texto é reveladora. Maria está tomada de medo e por causa dele corre sério risco de viver em uma vida estéril. No entanto, a presença de Deus lança fora o medo quando propõe o esvaziamento do medo pela plenitude do Cristo. Maria aceita o favor de Deus, ela aceita a ajuda de Deus. A partir desse momento, ela não carregará mais o medo no seu coração, mas o contrário. Seu ventre carregará o Cristo que vence todos os medos e que a leva a caminhar e a viver com confiança. Minhas queridas, o que isso quer nos dizer? Que quando nós estamos sozinhas com o nosso medo, a gente não consegue nada, na verdade, né? Não consegue dar passos, a gente não consegue sobressair, a gente não consegue se desenrolar disso, né? Pelo contrário, é mais fácil a gente caminhar até para uma doença emocional. O medo é algo muito sério, né? Mas hoje, na Escola de Maria, de maneira muito simples, Maria quer nos deixar essa mensagem, que naquele momento ela também sentiu medo. Mas o que ela fez? Ela confiou na palavra de Deus através daquele anjo que disse, não tenha medo, Maria. Você encontrou graça diante de Deus, ou seja, Deus vai te ajudar, né? Você encontrou ajuda de Deus. E o que é isso? É a gente entender que diante deste medo que estamos sentindo, né? Que a gente possa entregar para Deus e dizer, Senhor, me dá coragem de avançar, me dá coragem de superar este medo, de fazer isso, de tomar essa decisão, enfim, daquilo que você está vivendo, né? E pedir para Deus te encorajar, te fortalecer, te tirar dessa situação de medo. Deus não quer te ver assim, né? Deus não quer me ver assim. Então, minhas queridas, acho que de maneira muito simples, Nossa Senhora nos deixa muito claro que o medo precisa ser expulso. Mas a gente só pode expulsar o medo com a força de Deus, com a ajuda de Deus. Então, neste momento, nesses últimos minutinhos que nós temos, né? Nós terminamos nossa Escola de Maria. Vamos aproveitar e pedir então, se esse medo que nós sentimos, se esse medo que você sente, né? Só pode ser vencido com a ajuda de Deus, então vamos agora pedir para o Senhor. Neste momento, os ouvidos de Deus estão voltados para nós, os olhos de Deus estão sobre nós. O Senhor conhece o medo que você sente, o porquê que você sente, qual é a raiz, qual é a origem, de onde veio este medo, por que você está amedrontado assim, por que dessa síndrome do pânico, por que de toda essa insegurança. O Senhor conhece tudo, minha querida.
Então, neste momento, do jeitinho que você sabe falar, do jeitinho que você quiser dizer, mas com muita simplicidade, peça agora para Deus. O Senhor está te ouvindo. Peça agora para Ele com as suas palavras e eu vou orando por você daqui. Vai pedindo para o Senhor com as suas palavras que Ele te liberte deste medo, que Ele te mostre a raiz deste medo, que você possa ser liberta deste medo em nome de Jesus, porque o medo não pode nos paralisar, não pode. O medo é para nos proteger, mas não nos trazer mal, não nos adoentar, não. Então, do jeitinho que você está, com toda a simplicidade, com as suas palavras, entrega agora para Deus o seu medo, minha querida. E eu vou daqui orando por você, intercedendo junto da Virgem Maria, esta mãe que está aqui no meio de nós, esta mãe que está aqui e conhece todos os nossos medos. Mãe querida Nossa Senhora, eu quero entregar agora no manto sagrado que a Senhora tem, que a Senhora utiliza para envolver os seus filhos. Mãe querida, eu quero agora pedir que a Senhora possa envolver a cabeça desta minha irmã que está agora ouvindo, para que ela possa ser liberta deste medo que está aprisionando, seja principalmente todo o medo que vem de uma depressão que acabou caindo numa síndrome do pânico. Todo o pânico caia por terra em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. Que o sangue de Cristo possa agora lavar todos os anéis da sua mente, minha querida, para que você possa sentir a força que vem de Deus, a força da mão de Deus sobre a tua cabeça, para que todo o mal seja dissipado e expulso em nome de Jesus. Que o sangue que jorrou de Cristo, do coração de Cristo saiu água, de todos os poros de Jesus saiu sangue, que este sangue e esta água agora possa lavar todos os anéis da sua mente, minha querida, para que você possa ir sentindo a paz, a libertação, a cura de tudo aquilo que Deus mesmo quer te curar e por isso te trouxe hoje aqui. Que você possa sentir a paz que vem de Deus, expulsando todo o mal. Senhor, meu Deus, sem a tua ajuda nós não podemos. É com a tua força que eu peço, Senhor, expulsa o mal de toda a mente aprisionada, dos espíritos aprisionadores das mentes. Eu peço, Senhor Jesus, no poder do teu sangue, cura e liberta. Liberta todo o medo de fazer exames clínicos, de pegar resultados. Liberta, Senhor Jesus, todo o medo de morrer, todo o medo da vida, todo o medo de dar um passo, de tomar uma decisão, mas que tudo isso seja curado e liberto por Ti. E que também essas queridas, esta pessoa agora que está recebendo esta oração, Jesus, da maneira que for que está chegando até essa pessoa, que o Senhor possa mostrar para ela a direção, para que ela não precise mais sentir medo, mas ela sinta força e confiança para adentrar e assumir todo este conselho que o Senhor põe agora na mente dela. Sela, Senhor Jesus, a mente para que este medo não volte, mas que ela seja tomada de coragem e de força, porque Tu és a nossa força, Jesus. Tu és a nossa direção. Em nome de Jesus eu peço, já louvo e agradeço. Obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigada por tudo isso, por esta luz que nos ilumina agora e por toda esta libertação, por toda esta cura que vem de Ti. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minhas queridas, que delícia passar esse momento com vocês. Que delícia estar aqui com você, né? De podermos refletir, partilhar, né? Diante de tantos temas, de tantos assuntos, tantas questões que rondam a nossa vida. E todos os domingos, a partir das 19h20, nós estamos aqui na Escola de Maria. E eu te convido a convidar mais visitar essa Escola de Maria, que nada mais é que uma escola de vida, né? É uma vivência para nós. E que nós nos aproximemos sempre cada vez mais de Deus, porque Ele nos cura, Ele nos liberta de todos os males que tentam nos aprisionar, o medo e tantas coisas, né? E é nessa certeza, é nesta alegria que nós vamos nos despedindo. Espero que você tenha sentido a força de Deus te tocar. Espero que hoje, através deste momento de oração, a tua paz
possa retornar à tua alma, porque o medo nos tira a paz, mas Deus é a paz e o Espírito Santo habita em nós. Então é com a força do Espírito Santo que expulsa todos os medos exagerados e então é a paz de Deus que permanece em nós. Tá bom, minhas queridas? Espero vocês no próximo domingo, se Deus quiser, e sem medo, mas com coragem, com confiança. O Senhor é a nossa força, Ele expulsa os nossos medos. Medo de quê? Estamos com Deus, com a Virgem Maria. Quem pode contra eles? Ninguém, nem nada. O que nós sofremos, os medos que temos, morrem de medo de Deus. Meu medo e o teu medo morrem de medo de Deus. E Deus está conosco, Ele é por nós. Tá bom, minhas queridas? Pela intercessão da Virgem Maria, até domingo que vem, se Deus quiser. Convide mais uma, né? Para poder estar recebendo essa bênção de Deus também, né? Como é bom ouvir de Deus, como é bom aprender cada vez mais de Deus. E esta mãe querida que nos acompanha a semana inteira nos nossos afazeres domésticos, familiares, né? É com ela que nós estamos e ela é que atrai Deus para nós. Assim, minhas queridas, nessa certeza e nesta alegria, vamos nos despedindo até domingo que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria nos ensine a ser assim como ela, que busca em Deus a força e a coragem diante de todos os desafios da vida. Ó Maria, ensina-nos a ser assim, né? E esta mãe que nos ensina diariamente está conosco. Amém.